Hoje eu quero falar sobre não conseguir dizer não. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando me procura para trabalhar alguma coisa na vida delas, sempre surge aquele momento que a gente fala. Você falava sim para um monte de coisa. Mas eu não consigo dizer não. E eu fiz umas anotações aqui que eu quero dividir com você. Meu nome é Margarete Signorelli, eu sou especialista em relacionamento e sexualidade e terapeuta na técnica EFT. Mas vamos lá, eu vou destrinchar cada uma dessas anotações que eu fiz. Quando chega nesse momento que você fala, meu Deus, eu não consigo falar não. Por quê? Primeiro, culpa. Por quê? Porque a gente tem culpa, a gente não foi criado pra, desde pequenininho, olha, quando você não quiser alguma coisa, você tem que falar não. A gente sempre acaba cedendo. A gente foi criado desde a infância a ceder. Mesmo que você não queira alguma coisa, você tem que seguir os seus pais. Só que quando a gente diz não na fase adulta, a gente acaba sentindo culpa. Poxa, eu deveria ceder, mas não é bem assim. Outra coisa é medo. Medo de não ser aceita, medo de que a pessoa vá embora, medo de não conseguir recuperar aquilo que você gosta da pessoa, que a pessoa deixe de gostar de você. Insegurança, várias situações que você se coloca que você acaba com medo. Medo de que se você disser sim pra você, a pessoa vai embora. Ou que a pessoa não te aceite. Ou que a pessoa não te valorize. Ou que a pessoa se rebele contra você. Porque afinal, você se colocou em primeiro lugar. E não é aquilo que a outra pessoa está acostumada. É mais fácil ouvir um sim, não é verdade? E no final desse vídeo tem uma dica que vai ser pro resto da sua vida e que tudo vai mudar. Outra coisa, obrigação. Isso acontece muitas vezes dentro do nosso trabalho também, né? Eu tenho obrigação de dizer sim pro meu chefe, pro meu professor. E isso não é muito verdade, porque tem várias formas de dizer não. E eu vou te ensinar uma delas. Fica até o fim desse vídeo. Então também obrigação. Mas isso é um pedacinho da nossa vida. A grande maioria das outras vezes, a gente acaba dizendo sim para o outro e não para a gente. E isso nos entristece profundamente. Eu sei, porque eu também passei grande parte da minha vida dizendo sim, querendo dizer não. Outra coisa que acontece é grande irresponsabilidade por nós mesmos. Porque quando você diz sim para o outro, é uma grande irresponsabilidade por você. Porque você não pensa o porquê que você queria dizer não e acaba saindo um sim pela sua boca. E na verdade, você está dizendo o não para você e o sim para o outro. É uma grande irresponsabilidade por nós mesmos. E aqui estão algumas anotações de 3 formas para você prestar atenção que vai ficar muito mais fácil você dizer não. Eu quero que a partir de hoje, cada vez que você for dizer o sim, ao invés de focar em dizer o seu sim por medo, por culpa, por obrigação ou por responsabilidade por você mesma, você vai pensar o seguinte: o porquê que eu gostaria de dizer não. Entendeu? Você vai focar no seu porquê. E na verdade, você vai estar focando no seu sim, no sim para você mesmo. Eu acho que eu vou explicar que vai ficar um pouco mais fácil entender. Mas em 3 coisas que você tem que valorizar. Em primeiro lugar, o seu tempo. Às vezes a gente fala sim para outra pessoa não tendo tempo para nós mesmos. Se eu fizer isso, eu vou abrir mão de um tempo que eu não tenho por você. Depois que a gente fala o sim, a gente fala, gente, como é que eu podia falar aquele sim? Eu não tenho tempo nem para resolver as minhas coisas, como é que eu vou encaixar no tempo da outra pessoa? Então valorize o seu tempo. E quando você for falar o seu sim, pense no porquê que eu tenho que valorizar o meu tempo. E aí você vai falar para a pessoa. Se a pessoa falar assim, dá para você ir buscar aquilo, eu tô treinando com você, tá? Por que eu tenho que valorizar o meu tempo? Não dá. A outra pessoa vai falar, mas por quê? Por quê? Porque eu não tenho tempo para fazer isso que você está me pedindo. Porque eu tenho que valorizar o meu tempo. E valorizar o meu tempo é usar aquele tempo que eu tenho para mim. Então eu sinto muito. Não. Se você falar dessa forma, você vai estar dizendo sim para você, você não vai se arrepender de ter dito sim para o outro, porque você vai estar dizendo não para o outro e você vai se sentir orgulhosa de você. Acredite em mim. Outra coisa que você tem que valorizar, suas necessidades. Eu tenho um exemplo aqui bem legal entre amigos, tá? Por exemplo, os amigos falam assim, gente, todos nós vamos alugar um barco, quem não topar é o furão. E aí você vai pensar, mas por que eu vou valorizar as minhas necessidades? Porque eu enjoo no barco. Então, eu vou dizer, olha, gente, não. Você me chama de furona, me chama do que você quiser. Mas não, eu não vou. Nossa, mas por quê? Porque a minha necessidade é ficar no solo bem firme. Porque se eu vou pro barco, eu me sinto mal. Então, sinto muito.
é não, porque eu preciso ficar aqui agora. Vão e depois vocês me contam como foi. Nossa, as pessoas, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão começar a te valorizar muito mais. Não é aquela pessoa que sempre diz sim pra todo mundo. Ninguém valoriza quem diz um monte de sim, acredita em mim, tá? E a outra coisa é priorizar-se. Quando as pessoas pedirem um monte de coisa, peraí, a prioridade sou eu. E as minhas necessidades, o que eu preciso e os meus valores. Vou dar outro exemplo. No relacionamento, ele chega pra você e fala assim, vamos levando um relacionamento assim, sem compromisso, né? Pelo amor de Deus. Vamos levar, tá tão gostoso estar junto com você. Aí você olha pra ele e fala assim, não, nossa, mas não por quê? Sabe por quê? O não é porque eu tenho que me priorizar. E esse momento da minha vida, eu quero ter um relacionamento que tenha compromisso. Então, se você não quer compromisso, é não pra você e sim pra mim. Eu te dou certeza que ele vai ficar de boca aberta, que não é muita gente que toma esse tipo de decisão. E acredite, a gente só valoriza as pessoas que se valorizam. E aqui você está aprendendo a se valorizar. Outra situação, por exemplo, se ele fala assim, vamos lá para o meu apartamento ou vamos para o seu, porque a gente já saiu várias vezes, né? Eu quero te conhecer melhor intimamente. Aí você fala, não, por que não? Não, porque eu quero esperar mais tempo. Eu acho que é um pouco cedo pra gente se conhecer melhor. E eu tô entendendo dessa forma. Eu também quero, mas agora não. Eu quero esperar mais tempo. Ele vai ficar mais uma vez de boca aberta, vai falar, gente, essa mulher sabe o que quer. E provavelmente, ou ele vai embora, deixa ele ir, ou se ele ficar, ele vai falar, uau, realmente essa mulher sabe o que quer. Bom, tá aqui. Todo esse resumão que eu fiz pra você. Lembre-se, culpa, medo, obrigação e responsabilidade por você mesma. Quando você quiser dizer sim, pense e diga não, mas o sim é para você. E quando você pensar em você, pense no seu tempo, nas suas necessidades, em priorizar o que é importante para você. Simples assim. E mais uma vez eu te digo, as pessoas só valorizam as pessoas que valorizam elas mesmas. Divida esse vídeo com as suas amigas, todo mundo que você conhece que sai por aí dizendo um monte de sim e volta para você e fala assim, gente, eu falei um monte de sim, mas eu queria muito dizer não. Clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal e também me siga nas redes sociais.